Aleluia. Amém, amém, amém. Você pode dar glória a Deus, amém, gente? Eu quero prestar contas com você. A gente falou no quarta-feira passada, domingo, em todos os nossos cultos, sobre o presídio feminino. E a nossa meta aí de R$40 mil para a gente colocar o presídio funcionando esse mês, tá certo? A gente chegou a R$30 mil, glória a Deus, né? Ainda está faltando aí mais R$10 mil e você pode contribuir. Deixa eu te falar uma coisa, só no presídio feminino vão ser 300 mulheres por culto. Então nós vamos ter 4 cultos e eu tenho conversado com os diretores, né, para a gente ter aí, nós estamos aí com essa limitação do decreto, mas a gente tem trabalhado com eles para aumentar lá a capacidade dos presos, né, dos internos assistirem cultos. Nós vamos estar aí com o presídio feminino, são 5 presídios, os 5 presídios serão mais de 2.000 pessoas assistindo cultos, 2.000 pessoas assistindo culto por domingo, 2.000 internos assistindo culto por domingo, além, já começamos a estudar a Bíblia com eles, fazer os fundamentos com eles. Então, assim, é uma oportunidade ímpar. Se você quer cooperar aí com a abertura do presídio feminino, para a gente atingir a nossa meta, anota aí o Pix, né, do Instituto Vida Videira. E desde já, obrigado pela sua generosidade, obrigado pelo seu coração, obrigado pela sua visão. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão beneficiadas. A gente pode agradecer a Deus pela oportunidade de a gente poder servir pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei você, mas eu não sou essa pessoa. Mas talvez você conheça, ou talvez você seja essa pessoa que, sabe aquela pessoa que para todo mundo as coisas acontecem com facilidade, mas quando chega para você, o negócio está errado. Você diz, rapaz, todas as minhas colegas, rapaz, estão tudo namorando, o meu é aquele negócio, Deus está falando, né? Sabe aquela pessoa que diz assim, todo mundo está na fila, vai atendido, todo mundo atendido, quando chega aí você fica assim, eu sei, vai faltar energia, eu sei, o sistema vai cair. Aí é justamente quando você chega, aí o caixa fica olhando para você, e olha para você, e você olha para ele, e olha para você, e olha para você, e ele assim, eu sabia, eu não sei por que é mais fácil para outras pessoas. Eu não sei. Aí você vê, né? É emprego, é relacionamento. Sabe aquela pessoa, né? Que você diz assim, rapaz, está todo mundo entrando na igreja, todo mundo entrando na igreja. Eu sei, quando eu chegar na minha vez, fecha a porta. O problema, bom, às vezes não é, né? A gente tem pelo menos 50 pessoas que voltaram e dá um coração de ficar apertado lá na Santos Dumont. Hoje nós temos, né, o lançamento do livro do pastor João Vitor, né? Domingo ele vai estar aqui e pelo menos 200 pessoas voltaram ali. Tem pessoa que diz assim, meu Deus, parece que para mim é mais difícil. Parece que para mim as coisas funcionam depois, parece que é incrível. Eu quero contar uma história para vocês aqui, na verdade, uma história que está registrada no livro de Marcos. E quando você vê essa história, pode ser que essa pessoa aqui também diga igual a você. Rapaz, parece que comigo funciona mais difícil. Olha essa história como é interessante. Marcos capítulo 8, 22 a 26. Marcos 8, 22 a 26. Vocês estão comigo, gente? Pessoal online aí, não perde atenção. E Jesus chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos,
e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantou ele os olhos e disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente, e mandou-o para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Pode ser que essa pessoa que com deficiência, né, com necessidade aí de vista, né, cego, pode ser que ele já tinha escutado as pessoas que o levaram para Jesus. Quem sabe disse para ele: rapaz, olha, Jesus está aqui, está passando aqui, e ele vai vir por aqui, eu tenho certeza que ele tocar em você, você vai ser curado. Eu tenho certeza que ele falar para você, ele vai ser curado. Porque teve assim, ele só fez falar, ele só fez tocar, ele só fez orar, ele só fez, rapaz, foi curado. E aí quando chega a vez dele, o que é que acontece, gente? Não funcionou desse jeito. Será que é realmente mais fácil para os outros, ou com você Deus quer produzir mais coisas do que os outros? Será que a perspectiva não é outra? Será que Deus não quer fazer outra coisa na sua vida? Não é porque Deus goste mais de você ou menos das outras pessoas, mas quem sabe eu e você, não é que seja mais difícil para a gente, mas quem sabe na perspectiva, Deus está querendo fazer algo mais profundo na minha vida. Quem sabe eu e você, a gente precisa de coisas mais profundas na vida. Gente, não é fácil liderar uma igreja. Não é fácil você estar na frente de uma igreja, meus pastores, minha equipe, né? Nossa equipe aqui, a gente tem determinados momentos, né, Luiz Júnior, determinados momentos, que a gente diz assim: meu Deus, poderia ser mais fácil. Às vezes a gente vê em outras igrejas coisas acontecendo mais fácil, e diz assim: meu Deus. Mas quando eu olho para essa história, eu vejo algumas coisas interessantes. Talvez não seja mais fácil para os outros. Talvez Deus queira algo na minha vida e na sua vida. A primeira coisa que eu aprendo com essa história, diz assim, no versículo 22, né? E chegou a Betsaida. Jesus chegou a um lugar desejado. Ele chegou com a intenção de ir. Eu tenho uma notícia boa para você que está em casa comigo online. Eu tenho uma notícia boa para você aqui. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que demore um pouco. Pode ser que o teu processo seja diferente. Pode ser que as coisas na sua vida não são iguais como as das outras. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Jesus chegou hoje. Jesus chegou hoje, meu irmão. Jesus chegou, e quando Jesus chega tem milagre na casa, quando Jesus chega tem paz na casa, quando Jesus chega, tem misericórdia na casa, quando Jesus chega tem sobrenatural na casa, quando Jesus chega as coisas ficam diferentes. Eu tenho uma notícia boa para você: Jesus chegou na tua casa, Jesus chegou no teu trabalho, Jesus chegou na tua família, Jesus chegou na tua dor, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. É isso que eu e você, a gente precisa tomar posse. O processo pode ser diferente, as coisas podem ser diferentes, podem ser do jeito que eu e você, a gente não desejaria, mas o importante é que Ele chegou, meu irmão. Ele chegou, e quando Jesus chega, sempre foi diferente. Aquela mulher flagrada em adultério, Jesus estava lá. Quando Jesus chegou, quando Jesus colocou-se, quando Jesus falou, tudo mudou. Tudo mudou.
mulher que a gente conhece, você pode não conhecer a história dela, mas no livro de João, o Evangelho de João, registra lá a história dela, que a gente conhece como a mulher samaritana. A mulher samaritana, relata, o Evangelho de João relata sobre ela que ela tinha tido já 5 casamentos. Assim, ei gente, passar por um divórcio é difícil, 5, o negócio é complicado. E a Bíblia fala que ela foi pegar água meio-dia. A propósito, nós estamos falando de uma região quente, deserto. Então não era normal, não era comum ali as pessoas pegarem água meio-dia. Não, ela não foi pegar água meio-dia, ela foi fugir. Mas interessante que Jesus chegou na vida dela, e a Bíblia fala que tudo mudou para aquela mulher. Eu poderia dizer que Jesus chegou. Quando Jesus chegou ali, em Betânia, Lázaro estava morto. E aí avisaram para Marta e Maria, o mestre chegou. E quando ele chega, as coisas acontecem. Ei, pode ser que o processo não seja igual comigo, com você. Pode ser que você compare as pessoas. Pode ser que você compare o agir de Deus diferente do teu lado esquerdo, do teu lado direito. Mas o importante hoje, eu tenho uma notícia boa. Ele chegou aqui. Ele chegou aqui. Ele chegou aqui, Ele chegou aqui, e eu tenho absoluta certeza que você sabe disso. Quando Jesus chega, na nossa perspectiva, a gente precisa mudar. Quando Jesus, Ele coloca o dedo, quando Jesus chega, tudo muda. Mudou na minha vida, vai mudar na sua vida. Eu tenho absoluta certeza que Ele chegou. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Chegou, minha testa. Mas também disseram o seguinte ali, no versículo 22, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que Jesus lhe tocasse. Eu quero ter amigos que me levam para Jesus me tocar. Quem sabe hoje, você está aqui por causa de uma amiga sua, diz assim, amiga, vamos lá. Eu sei o que é que você está passando, conversa é boa, terapeuta é bom, medicina, dá o seu jeito, mas o que está passando na sua vida, só Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, essa sua amiga é amiga mesmo. Esse seu amigo é amigo mesmo. Esse seu parente é parente mesmo, essa pessoa é especial. Eu quero ter amigos que pegam e me levam para Jesus, porque amigos que nos levam para Jesus são amigos que realmente sabem que o problema vai ser resolvido. Meu irmão, dê glória a Deus por essa sua amiga, dê glória a Deus por esse seu amigo, dê glória a Deus por essa pessoa que te convidou, dê glória a Deus por essa pessoa que passou esse link para você, dê glória a Deus, essa pessoa quer uma coisa para você, que Jesus toque a sua vida. Gente, eu quero ter Marias na minha vida. Deixa eu te contar, a mãe de Jesus, capítulo 3, do Evangelho de João, fala daquela festa que eu e você, a gente sabe, os noivos estão lá celebrando, o vinho acaba, Maria toma conhecimento, nem fala para os noivos, vai levar o problema para quem, gente? Vai levar o problema para Jesus. Meu irmão, eu
quero me cercar com pessoas que me levam para Jesus. Eu quero me cercar com pessoas que não contam os problemas para os outros, contam os problemas para Jesus, e tenho o maior prazer de colocar você na presença de Jesus. Jesus chegou, Ele vai tocar, algo vai acontecer na minha vida e na sua vida. Nós vamos ver sobrenatural de Deus, nós vamos ver milagre hoje de Deus, porque quando Jesus toca a minha e a sua vida, a coisa muda. Você pode dar glória a Deus, amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Ai, tem gente que ama a gente dessa forma. Terceira coisa, quando eu olho para essa história, pode ser que o processo seja diferente, para mim e para você. A Bíblia diz que Jesus tomou o cego pela mão. Jesus tomou o cego pela mão. Uma das coisas que eu amo na pessoa de Jesus é que Ele não tem problema de tocar na minha vida e na sua vida. Uma das coisas que eu acho incrível e registradas na palavra de Deus é que Jesus não tinha problema de tocar na vida das pessoas. Conta, não apenas uma vez, mas várias vezes, que Jesus tocava nos leprosos. Para a gente hoje, você diz assim, não entendi muito não, pastor. Naquela época você não tem noção do que era um leproso. Um leproso, primeiro, ele era uma ameaça para a sociedade. Então a doença lepra poderia ir e dizimava muita gente. Então um leproso não poderia estar no meio das pessoas. O problema de um leproso também era um problema social. Além do problema social, saúde, o problema do leproso era um problema espiritual. Um leproso era considerado amaldiçoado. Uma pessoa que ninguém poderia chegar próximo. Porque além da doença, tinha a purificação, ou seja, eu chegar perto de um leproso não era apenas eu ficar doente, mas eu ficava impuro diante de Deus. Uma das coisas que eu acho belo, Jesus jamais, a diferença de Jesus e dos religiosos da época era o seguinte: vocês são impuros, eu sou puro. A minha pureza não pode se misturar com a sua impureza. A sua impureza pode tirar a minha pureza. Jesus era diferente. Eu sou puro, você é impuro. Eu quero que a minha pureza toque a sua impureza. Não é a sua impureza que vai passar para mim, é a minha pureza que vai passar para você. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Não importa a minha vida e a sua vida. Ei, algumas coisas importam, algumas atitudes importam, mas eu e você, você que está comigo online, nós temos a consciência de que nós não somos dignos. Não somos puros o suficiente para dizer: Deus, toca a minha vida. Quem pode se levantar hoje aqui, quem pode aí no chat falar, dizer o seguinte: não, pastor, comigo é diferente, eu mereço. Mas a notícia é boa que Ele chegou. A notícia é boa que nós estamos aqui, Ele vai nos tocar. Mas a notícia boa é que Ele ama tocar a nossa vida. Não importa o jeito que eu sou, meu irmão, importa Ele ser. Ei, é a pureza dEle que vai purificar a minha vida. É a santidade dEle que vai santificar a minha vida. É a graça dEle que vai encher a minha vida. É o amor dEle que vai tocar a minha vida. É Ele que vai tocar a minha vida. Graça se chama amor imerecido. Eu não mereço, mas é justamente porque eu não mereço que Deus me ama. Que Deus não é contra mim, Deus é a favor da minha vida. Não existe nenhum mérito que eu e você a gente possa puxar de Deus, querer de Deus.
Há algo chamado graça, meu irmão, algo chamado graça. E a notícia boa, ei, não é complicado para você não, não é difícil para você não, não se compare com os outros. Deixa eu te falar uma coisa, hoje ele chegou, hoje ele está aqui para te tocar, e hoje você vai ser tocado, não é porque você merece não, é porque você é gente, e se você é gente, Deus te ama, você tem uma história, cada história é importante para Deus. Deus hoje, eu tenho absoluta certeza que Deus hoje vai fazer coisas tremendas. Deus vai fazer e Ele quer fazer coisas sobrenatural. Quem crê, diga amém. O que significa Jesus tocar? Primeiro, significa cuidado. Jesus pegou pela mão aquele cego, porque ele tinha compaixão, ele queria cuidar. Qual o significado de Jesus pegar pela mão? Significa direção. Qual o significado de Jesus ter pego pela mão? Significa assumir o problema. Assumir o problema. Ei, fecha os teus olhos, pela fé. Coloca assim, como fosse assim. Pega a tua mão e levanta e dá para Deus. Dá para Deus, levanta pela fé. O que é que você quer dar para Ele hoje? Levanta a tua mão, fecha os teus olhos, levanta a tua mão e diz assim: Senhor, segura, Senhor, meu Deus, eu quero passar para Ti, pela fé, meu irmão, pela fé. Nós não andamos pelo aquilo que vemos, nós andamos pela fé, coloca diante de, bota para Deus: Senhor, meu Deus, assume isso, Senhor, assume isso na minha vida, assume isso, Senhor, meu Deus, assume isso no meu relacionamento, assume isso financeiramente. Senhor, meu Deus, eu sei que o problema foi meu, eu sei que o erro foi meu, eu sei que as escolhas foram minhas, Senhor, mas pela Tua graça, Senhor, meu Deus, toma isso para Ti, Senhor. Deus, resolve isso para mim, Senhor, meu Deus, resolve. Abre a tua boca, começa a orar, começa a dizer: Senhor, meu Deus, eu coloco para Ti, eu coloco pela fé para Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala que 4, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Não sei se você notou o texto. Jesus levou o cego para fora da aldeia. Tem coisas na minha vida e na sua vida que Deus vai primeiro pedir para você sair do seu ambiente. Interessante que pode ser, na sua perspectiva, que você diga o seguinte: não, eu acho que é mais fácil para os outros. Eu não sei, gente, a Bíblia não relata o que é que tinha naquela aldeia. A Bíblia não relata o que é que tinha no ambiente daquele cego. Mas preste atenção, para Deus realizar um milagre, para Deus começar a realizar a transformação na vida daquele cego, daquela pessoa, daquele homem, Jesus tirou da aldeia. Será que a gente não precisa fazer uma oração hoje e dizer: Senhor, meu Deus, qual é o lugar, o relacionamento, o ambiente, a situação que eu estou inserido? E é justamente isso que tem me atrapalhado de ver o Senhor, de escutar o Senhor, de perceber o Senhor, de ouvir o Senhor, de me comunicar com o Senhor, de ter intimidade com o Senhor. Salmo de número 1, verso 1. Salmo de número 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. De novo, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, por favor, não se trata de que a gente é perfeito, puro, melhor e os outros são piores. Mas o Salmo número 1, ele fala uma coisa muito interessante. Nós sempre estaremos sendo influenciados. E aí ele diz: por companhia, por conversa e por ambiente.
Não, vocês não ouviram, não. Vou repetir novamente. Sempre, Bíblia, palavra de Deus. A propósito, domingo a gente começa uma série que você não pode perder. O que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, que você acha, que a sociedade acha. Nós vamos trazer aqui temas importantíssimos do que a Bíblia diz, você não pode perder. Ok, voltando para cá. Gente, a Bíblia diz, cuidado com companhias, cuidado com conversas e cuidado com ambientes. Você sabe disso. Ei, você é inteligente. Você sabe muito bem. Você sabe muito bem. Você sabe que às vezes você está muito bem, está tranquilo. Cara, está indo bem, está indo jóia, está indo bem. É só ir para aquele lugar. É só andar, é só ter aquele tipo de conversa. Por favor, não é porque a gente é perfeito, bons, não, os meus amigos são errados. Não, eu posso ser uma má companhia para outras pessoas. Jesus pegou aquele cego e disse o seguinte: olha, eu cheguei, pegou na mão dele, mas disse assim: o milagre, o sobrenatural não vai acontecer aqui. Vamos aqui. Agora tu imagina, todo mundo querendo ir. O que Jesus vai fazer com ele? O que Jesus vai fazer com ele? O que é que Jesus vai fazer com ele? O que Jesus está falando para você hoje? O que é que o Espírito Santo está falando para você hoje? E, gente, a gente não confia em regras. Regras têm a sua importância. Eu tenho regra em casa, o trânsito tem regra, essa igreja tem regra. Nós temos regras, mas eu não acredito que são regras, ou seja, não pode, aquilo ali pode, não. Evangelho de Jesus não é um conjunto de regras. A gente confia que a transformação não vem por meio de regras, sim ou não. Mas a transformação verdadeira vem através do poder do Espírito Santo. Nossa cultura como igreja, jamais você vai, a menos que for muito necessário, a gente vai dizer, não pode fazer isso, não vai fazer isso, não. É muito difícil. Você que circula, é daqui, membro daqui, visita aqui, você sabe. Mas jamais a gente vai deixar de falar aquilo que precisa ser falado. Quem sabe hoje o Espírito Santo está dizendo assim: filho, você pensa que é difícil para os outros, ou que é mais fácil para os outros, que para você é mais difícil. Mas sabe por que não acontece com você? Porque você não quer sair desse ambiente, e nesse ambiente não tem condições de eu falar contigo. Não é que Deus não possa, é porque você não vai escutar. Não é que Deus não tenha o poder de falar, é porque você, nesse ambiente, nessa conversa, mais uma vez, a gente não vai chegar aqui e dizer para você o que é que você tem que fazer. A gente confia que o Espírito Santo está falando aí para você. A gente confia que o Espírito Santo está dizendo para você: filho, isso aqui não é para você. Esse tipo de conversa não é para você. Esse tipo de amizade não é para você. Na verdade, você está sendo também uma péssima amizade para essa pessoa. Ei, Jesus, para fazer a obra naquele cego, ele tirou o cego da aldeia. Vamos lá? Vamos seguir? Talvez ele, será que é mais difícil para mim? Não é não. A outra coisa que Jesus fez nessa história, e não tem nada a ver de ser mais difícil para ele. Ei, gente, sabe o que é que Jesus Cristo fez com ele? Se você vai ver no texto, Jesus, ele pega, não é? Diz lá o texto, vamos lá para o texto novamente, né? Diz assim, cuspindo-lhe, não é? Fez lá uma melecazinha, cuspindo-lhe nos olhos,
impôs-lhe as mãos e perguntou se via. E aí o que é que ele falou, gente? Ele não viu. Ele não viu. O problema é que muitas vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito, mas Deus faz do jeito que Ele quer. Quem sabe, e aqui você sabe aquela história lá do povo quando chegou a Moisés com o povo ali saindo do Egito para ir para a terra prometida no Mar Vermelho. Quem sabe a oração dele: Senhor, envia barcos, envia navios. E Deus diz assim: não, eu vou fazer de uma forma melhor, eu vou abrir uma avenida no meio do mar. Você vai ver Elias pedindo: estou morrendo de fome, Senhor, meu Deus, manda garçom e manda comida. Deus diz assim: vou mandar comida. E mandou corvos, né? Aves. Deus é Deus, gente. Deus não é a gente, Deus não é homem. A gente é limitado. Ei, Ele chegou, Ele vai nos tocar. Quem sabe foram pessoas que trouxeram você para ser tocado por Jesus. E quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus toca, tudo muda. E não é a nossa pureza que nos leva a ser tocado por Jesus. É justamente a nossa impureza, a nossa incapacidade. Mas também tem uma coisa interessante. Eu e você, a gente precisa ser muito honesto para a atmosfera do milagre, para a atmosfera, um ambiente que Deus vai agir. Eu e você, a gente precisa estar sensível à voz de Deus, do Espírito Santo de Deus. Obedeça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Mas também respeite a forma como Deus quer fazer. Que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Por isso que muitas vezes a gente diz assim: será que é mais complicado para mim? Não. É porque a forma como eu quero que Deus faça é diferente da forma como Deus vai fazer. Gente, não tinha nada a ver. Ele cospe, joga nos olhos, faz aquela meleca, e aí depois diz assim, né? Lava e está vendo? Ele disse: não estou vendo. Porque quando você pega no texto, né? Jesus diz lá o texto, né? O texto diz o seguinte: e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando os olhos. A cura daquele cego não foi de forma imediata. A cura daquele cego levou um tempo. Mas ele fez uma coisa interessante: ele levantou os olhos. Será que é mais fácil para os outros? Será que não é complicado para mim? Até Deus, eu vejo que é complicado Deus fazer as coisas para mim. Será, gente? Será? Aquele cego, para ele começar a ver, ele fez uma coisa. Diga comigo: ele levantou os olhos. Ele levantou os olhos. Diga comigo, gente. Ele fez o que, gente? Ele levantou os olhos. Quem sabe eu e você, a gente precisa tirar o foco do problema. Tirar o foco do problema. Eu já contei essa história aqui. Eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja, e quando ele foi conversar comigo, só o que ele falava era problema. Só o que ele falava, tem alguma folha aí? Um pedaço de papel? Só o que ele falava era problema. Não, porque o meu casamento, porque a minha mulher, porque não sei o quê, 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 e falava e tal. Aí eu peguei, amassei um pedaço de papel e
na minha mesa, estava arrumada, e eu disse assim: a minha mesa está suja ou está limpa? Então vamos supor, essa mesa está suja ou está limpa? E ele não entendeu, disse: não responde, cara, não é pegadinha não. Essa mesa está suja ou está limpa? Ele ficou olhando para mim, cara, pelo amor de Deus, não é difícil responder não. Essa mesa está suja ou está limpa? Não, está limpa, só tem um papel aqui nela. Aí eu disse: só tem um papel, né? Eu disse: agora baixa a tua cabeça e olha. E responde para mim: essa mesa está suja ou está limpa? Essa mesa está suja. Vocês são inteligentes, vocês pegaram. Sabe, porque muitas vezes a gente não enxerga o agir de Deus, é porque a gente só está enxergando o problema, quando Deus está dizendo assim: levanta os olhos para mim, tem mais coisa na tua vida boa, tem mais coisa para você agradecer, tem mais coisa para você enxergar, tem mais coisas, tem mais coisas na nossa vida, gente. Ei, pode ser que o que você precisa não é uma cura, o que você precisa é ser grato. Depois você vai perceber que o seu problema não é enfermidade, o seu problema é ingratidão. Pode ser que você esteja dizendo para Deus: Deus, me tira isso aqui, me cura disso aqui. E o problema não é esse, o problema é outro. É porque você só está olhando para isso, e Deus está dizendo: isso aqui não é o seu problema. Deixa eu contar uma história interessante. A Bíblia fala sobre Jacó e Esaú. Não sei se vocês já ouviram essa história, mas Jacó, ele não foi muito legal com o irmão dele, Esaú. Esaú era mais velho, então merecia a herança, e aí Jacó usurpou, enganou, ele pegou a herança de Esaú, do irmão dele. Assumir isso, gente, tinha problema financeiro, porque o filho que ganhava o direito de primogenitura, era o termo que, né, era o primogênito, direito de primogenitura, ganhava 2 vezes os bens. Quando era dividido, o filho primogênito ganhava 2 vezes. Então, Esaú teve um problema financeiro. Segundo problema, o filho primogênito passaria a ser líder do clã, da tribo. Então ele perdeu o direito de liderança. Teve um problema, uma perda de liderança. Terceiro problema, um problema espiritual, porque o direito de primogenitura recebia a bênção do pai. E quando você vai ver o texto, quando ele chega: pai, não tem nenhuma bênção para mim, ele diz assim: eu já abençoei o teu irmão e ele vai ser abençoado. E ele chorou amargamente. Então Esaú diz assim: eu vou pegar Jacó, eu vou matar Jacó. Jacó passa vários anos fora, e aí ele volta. Quando ele volta, ele tem um problema para enfrentar. Qual era o problema de Jacó? Qual era o problema de Jacó? Esaú. Esaú vai me pegar, Esaú vai me pagar. Eu tenho que enfrentar Esaú. Eu tenho que enfrentar Esaú. Eu tenho que enfrentar Esaú. O problema dele era só esse. Só olhava, o problema dele era o que? Esaú. O livro de Gênesis, me falha a memória, capítulo 32. Jacó se encontra com Deus em um lugar ali que ele batiza o nome de Peniel. Vi a Deus face a face, a minha alma foi salva. E o que é que Deus fez ali, gente? Deus mudou, Bruno, o nome de Jacó. Pastor, o que é que tem a ver com essa história? E com a minha história? Ei, gente, o problema de Jacó, ele dizia: o meu problema é Esaú.
O meu problema é Esaú. E quando ele foi se encontrar com Deus, o problema de Jacó não era Esaú. Deus não tirou Esaú de Jacó. Deus tirou Jacó de Jacó. Porque depois ele se encontra com Esaú e não teve problema nenhum. O problema de Esaú estava aqui dentro. Ele só enxergava. Meu problema é com Esaú. Jacó estava dizendo, meu problema é com Esaú. Quem sabe você chegou aqui, Deus toca isso, eu estou precisando disso, e Deus está dizendo assim, não é isso que você está precisando não. Seu problema é outro. Mas você precisa olhar para cima. Olhar para Jesus, dizer assim, Jesus, eu tenho olhado muito para isso aqui, e eu estou dizendo para ti que o meu relatório é esse. Deixa eu falar uma coisa, olha para Jesus e deixa Ele olhar na tua vida, e Ele vai saber muito bem o que é que você está precisando. Deixa eu continuar e terminar. Ele levantou os olhos e disse, você está vendo alguma coisa? Ele não, estava vendo embaçado. 6, o que é que eu aprendo com essa história? E levantando os olhos disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Daqui a pouco Jesus ora, né? Aí ele, se você pega o texto, vejo os homens, pois os vejo como. Depois disso, tornou Jesus a colocar as mãos sobre os olhos dele e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E viu a todos claramente. Pode ser que não seja você, mas, gente, eu tenho 58 anos. Entreguei minha vida para Jesus com 15 anos de idade. Sempre vivi dentro de igreja. Eu não quero dizer que minha geração é melhor, que o tempo que eu andava com, comecei a andar com Jesus é melhor do que esse. Mas eu posso afirmar, com uma experiência que eu tenho de Deus, eu posso afirmar uma coisa para você. Hoje a gente percebe as pessoas querendo as coisas muito rápidas de Deus. Elas não têm paciência. Pessoas que eu tenho intimidade, e eu cheguei já para algumas pessoas, pastor, eu vou fazer isso, assim. Se você tiver com esse gás todo, daqui a 5 anos, eu vou dizer que Deus começou a obra na sua vida. O cara fica triste. Como, pastor? 5 anos, sim. Olha lá se não for mais. As pessoas querem tudo rápido. Levanta a mão para Jesus. Me transforma, Jesus. Jesus pode transformar você. Deus toca na nossa vida, mas o processo de transformação leva tempo. Eu vejo hoje as pessoas não respeitam o fundamento, não entram no processo e quer logo o quê? Resultado. Senhor, me cura, me faz isso, faz aquilo outro, não lê a Bíblia, não busca a Deus, só se alimenta de quarta-feira, só escuta as coisas de Deus de domingo. Ei, gente, não é entristecer não, você, é chamar você a atenção. Deixa eu te falar uma coisa, se aquele cego seguir um processo, quem sabe você está dizendo assim, rapaz, eu acho que é mais fácil para os outros. Deus está dizendo assim, não é mais fácil para os outros não. O problema é que você quer resultado logo. Você quer imediatismo, você é imediato. Você faz parte da geração fast food. Você faz parte da geração Google. Você quer tudo na mão. Você não vai atrás de ler, de se aprofundar. Você prefere dar um Google. Você prefere buscar coisa rápida. Ei, o pessoal hoje não quer mais Salmo 40 não, quer Salmo 70. Pastor, não entendi nada. Salmo 40. Esperei com paciência no
Senhor, Ele ouviu a minha voz e se inclinou para mim. Esperei com que, gente? Esperei com que, gente? Salmo 71. Se apressa, Senhor, e vem me socorrer. É desse jeito. Ele respeitou um processo. E finalmente, depois, tomou pelas mãos, tornou-lhe, a tocar nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já havia longe e distintamente a todos. Quero terminar dizendo com você, embora a gente erre, embora a gente seja dessa geração, Salmo 70, te apressa, Senhor, Deus ainda é misericordioso, e ainda vai te amar, ainda vai te suportar, ainda vai, mas você precisa tomar jeito. Porque sabe como é que termina a história, Carlinhos? Jesus chega e diz assim: não volte mais para a aldeia. Está aqui. Jesus cura, ele é restabelecido, vê todo mundo. Olha o que Jesus, como é que termina a história? E mandou-o para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Pastor, ele devia ter dado um testemunho maravilhoso. Tem testemunho que você quer contar para as outras pessoas, não é para trazer a glória para Deus, é trazer a glória para você. Porque Deus fez comigo, Deus foi tremendo, Deus foi, olha, Deus é fiel comigo, eu tenho fé, viu, amiga? Deus fez comigo. Deixa eu te contar um testemunho, para a glória de Deus. É porque Deus, gente, Deus não é gente não. Se fosse gente, Deus está dizendo assim: ei, a glória é tua, não vem com essa história para mim que dá glória para mim não. Deus disse para ele assim: não entre na aldeia. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Ele chegou, ele tem milagre, ele vai mudar, ele vai tocar. Eu preciso entender qual é o ambiente que eu estou, mas Deus vai fazer. Mas Ele está dizendo para você: não volte a fazer as mesmas coisas. Volte não volte mais. Interessante, gente, eu não conheço outra história que Jesus Cristo fez isso. Mas tem um leproso também. Olha se tem uma ou outra pessoa que Jesus disse: não volte mais. Gente, Deus vai fazer, mas Deus está dizendo assim para mim e para você: filha, não volte mais. Não volte mais. Não volte mais. Não volte mais para onde você saiu. Não faça a mesma coisa. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas hoje à noite. Não sei você, mas quem está aqui precisando de milagre, eu quero que você se levante.